Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta e tá liberado almoçar e vamos falar de treta. A treta se complica, os bastidores do próximo filme dos Vingadores, Avengers Doomsday, está cada vez mais tensa. A coisa não tá boa, tá complicada. Os nervos estão à flor da pele. O dinheiro está vazando, o tempo está acabando e o filme não tem roteiro. E agora 2 atores caíram na porrada. Foi pro físico. Tiveram que separar 2 atores no set que estavam saindo no tapa. Batatas assaram. Cabeças rolaram no set. E vamos ver o que está acontecendo? De acordo com o John Rocha, que tem um podcast, ele falou que ele tá sabendo que nos bastidores, 2 atores que não tem muita relação entre eles, não se conheciam bem, caíram na porrada, trocaram supapo, 5 minutos de porrada, você perder amizade, por desacordo sobre os rumos do filme. E que após esse conflito, eles pediram para não mais filmarem juntos. E aí a produção tá quebrando a cabeça para desenvolver um método dos 2 não filmarem mais juntos, não se encontrarem mais até o fim das filmagens, sem que isso acabe um prejuízo de centenas de milhares de dólares. Então essa é a situação dos bastidores nesse momento, de acordo com o John Rocha. E ele não diz quem é, mas deixa subentendido que talvez Robert Downey Jr. tenha alguma coisa a ver com isso. Será que o Doutor Destino tem alguma coisa a ver com isso? Por quê? Porque a história, até aqui, pelo menos se a gente pegar todos os rumores e colocar em linha, você vai ver que Vingadores, Avengers Doomsday é uma produção muito problemática de início. Primeiro que ela surge da dinastia Kang. A Marvel perdeu a confiança na saga do multiverso, resolveu cancelar a dinastia Kang, se livrar do vilão Kang, que não tinha se provado ainda, não tinha caído no gosto público. Mandaram o Jonathan Majors embora, isso foi antes do caso dele ser preso, o caso dele ser preso foi um pretexto. E já trocar o vilão para outro, para poder salvar a saga. Nessa história entra o Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., que interpretou o Homem de Ferro com muito sucesso, foi o nome da primeira saga, a saga do infinito da Marvel, vai a um parque da Disney para fazer o lançamento, inaugurar um brinquedo lá do Homem de Ferro. Lá um passeio do Homem de Ferro, ele foi lá inaugurar. E naquela ocasião também estavam o Kevin Feige. E ele senta com o Robert Downey Jr. e explica a questão toda. Ó, nós estamos com problemas, saga do multiverso não tá andando, Kang flopou, e a gente precisa de um outro vilão. E estamos pensando em você para Doutor Destino. O Robert Downey Jr. não sabia bem quem era o Doutor Destino naquele momento. Mas ele já começa a fantasiar com a possibilidade de ser um super vilão. E ele faz uma exigência. Ele quer os irmãos Russo de volta. E toda a equipe de Vingadores Ultimato de volta. Então vai pegar o Steve McPhee para escrever o roteiro, vai pegar os irmãos Russo para dirigir, e ele vai interpretar o Doutor Destino nesses 2 filmes. Doomsday e Guerras Secretas. Vai faturar 50 milhões de dólares para cada filme. Depois nós temos a informação de que Robert Downey Jr. tinha controle total sobre a produção. Por ele ter sido convidado para salvar a Marvel, por ele ter forçado os diretores de volta, por ele ter controle criativo total, por ele ter controle na adaptação do personagem do Doutor Destino, que ele não conhecia, para o filme, ele tomou para si controle absoluto sobre a produção. Esse é o capítulo 2. Capítulo 3. Começam as filmagens, Robert Downey Jr. está em cena, e aí decide-se que vão usar um dublê pro Doutor Destino quando ele estiver de máscara. Doutor Destino, dublê, e o Robert Downey Jr. fica do lado da câmera lendo o texto dele. De acordo com essas informações, o Robert Downey Jr. não ficou feliz com o resultado e pediu para refazer todas as cenas com ele usando o traje. 4 semanas de refilmagem. Mais milhares de dólares desperdiçados. Isso aí veio do Jeff Snyder, Chile Quenta, né, que a gente sempre duvida, sempre fica o pé atrás.
Esse é o capítulo 3. O capítulo 4 agora é essa briga, esse conflito sobre os rumos do filme. Dá a entender que todos os mandos e desmandos e a tirania de Robert Downey Jr., o ego de Robert Downey Jr., como cara salvador, dono do filme, o único que tem acesso total ao roteiro, pelo menos até onde ele foi, é Robert Downey Jr. E os atores têm apenas acesso a trechos do roteiro, então eles não entendem direito o que o personagem está fazendo, de onde ele veio, para onde ele vai. Ele tem sempre só que fazer a cena. Isso vai causando uma deteriorização da convivência do elenco na produção. Robert Downey Jr., então, é o principal suspeito da porrada. Quem seria o outro? A gente tem alguns nomes aqui para especular. O principal que está sendo falado é o Pedro Pascal. Pedro Pascal estaria também cheio de si, com ego avantajado, um pouco ferido, porque Quarteto Fantástico não foi tão bem como ele esperava, e ele vai ficando na sua empáfia, na sua megalomania, incomodado com a competição com Robert Downey Jr. E os dois caíram na porrada no set. Essa é a versão preferida, principalmente desses canais aí que estão pegando no pé do Pedro Pascal por causa do posicionamento dele político, do apoio dele à comunidade LGBTQIA+, e isso tudo aí você sabe que afeta o julgamento de alguns e outros aí. E estão apostando nele por isso. Eu não vejo Pedro Pascal como um cara que briga no set. Pelo contrário, todas as informações que a gente tem, ele de ser muito amoroso, dedicado e dócil no set. Não vejo Robert Downey Jr. caindo na porrada com Pedro Pascal nessa circunstância. Não vejo. Falam do Chris Hemsworth, mas Chris Hemsworth e Robert Downey Jr. têm uma boa relação desde o primeiro Vingadores. Não se encaixa na descrição de que eles não se conhecem bem. Pode ser o Simu Liu, que é meio esquentadinho. O Tenoch Huerta teve denúncias já de agressão recentemente, não se provou nada, mandaram para debaixo do tapete, mas é um cara que também tem esse histórico. Também é um nome aí que pode ter sido o cara. Mas é difícil a gente precisar. Eu acho que o resto do elenco são atores menores, atores que não têm, ou convidados, ou atores que não têm muito tempo de UCM, que não são atores que poderiam ter assim esse só pode ser esse aqui o treteiro. Eu prefiro acreditar, agora dando minha opinião sincera, de que é zoeira, de que é fofoca de bastidores e que não tem substância. Que ninguém caiu na porrada, isso é fofoca, isso é uma tentativa de fazer essa história toda de que, está complicado, os bastidores estão brigando, Robert Downey Jr. está mandando demais, o elenco está brigando. Uma coisa acontece em vários filmes da Marvel, por exemplo, as Marvels, que teve também vários rumores, nossa, as atrizes não se dão bem, estão brigando, e depois mostraram que não tinha nada disso, que o problema do filme não foi esse, foram outros problemas. Eu acho que estão criando ali um factoide, criando um sensacionalismo em cima dos bastidores do filme. Essa história do Pedro Pascal e do Robert Downey Jr. brigarem, eu acho até curioso, porque são personagens rivais na tela. E de repente essa história toda até ajuda a promover o filme. E até mesmo essa história toda aí do Robert Downey Jr. ser um tirano, ser um déspota nos bastidores, também ajuda a vender o vilão, o Doutor Destino, pro filme. Então eu não estou muito certo se foi uma notícia que vai ter efeitos negativos no filme. E pode ser que Robert Downey Jr. esteja se colocando como o vilão da história, não só no filme, como também nos bastidores. Mas eu acho que a história deve ser muito mais tediosa do que essa coisa absurda de qualquer momento explodir em Avengers Doomsday. É o John Rocha. John Rocha é brother do Chili Quenta. Eles fazem o podcast juntos. Então, sei lá se dá pra gente confiar ferro e fogo, tá? Mas os bastidores desse filme está ficando tão ou mais interessante do que o roteiro. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. O que você acha? Quem brigou? Quem são os dois? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.